A primeira pergunta de hoje é NQI Homem. Essa sigla significa não quer se identificar. O nosso ouvinte ligou e deixou essa pergunta para o pastor. Favor explicar João capítulo 14 e verso 28, quando o Senhor Jesus disse que o Pai era maior que ele. Bom, eu quero responder assim, que pessoas que não creem na deidade absoluta de Jesus procuram justificativas para diminuí-lo. E aqui está esse texto de João 14, 28, que é muito usado pelas pessoas que, primeiro, que negam a doutrina da Trindade, e segundo, não podem aceitar que Jesus tem a mesma natureza divina do Pai, embora isso seja apresentado na Bíblia. Então vamos explicar agora o texto de João 14, 28. Quero apresentar duas situações que devem ser consideradas para a resposta à pergunta do nosso consulente. Primeira, há uma diferença entre maior e melhor. Você já notou a diferença entre maior e melhor? Por exemplo, estaremos certos em afirmarmos que a nossa ilustre presidenta Dilma, ela é melhor do que nós? Ou se nós dissermos que ela é maior do que nós? Sendo presidente da República, obviamente era uma mulher maior do que nós. Mas em se tratando de uma pessoa humana, ela é igual a nós. Então, dizer ela é melhor do que nós não tem cabimento, porque ela não é melhor fisicamente falando em seu corpo, como nós também somos seres humanos iguais a ela. Mas com toda a cautela dizemos que ela é maior do que nós, porque ocupa um cargo de eminência. Nesse particular, é que nós precisamos fazer a diferença na pergunta que foi feita para nós. E quando, então, foi dito o Pai, quando Jesus disse o Pai é maior, ou aliás, é melhor do que nós, e por quê? Porque humilhou-se tomando a forma humana, sem abandonar sua natureza humana, natureza divina igual do Pai. Então, sendo Deus, se fez homem. E achado na forma de homem, foi até a morte e morte de cruz. Nessa condição de ser humano, Jesus era menor, mas na condição de deidade, ele era igual. Tanto é assim, porque, veja bem, isolarmos um texto do contexto, costuma-se dizer, é um pretexto. Ora, se o nosso consulente tivesse feito uma leitura, apresentado um texto maior, ou seja, os textos precedentes, ele iria encontrar uma pergunta que um discípulo chamado Filipe fez a Jesus. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Resposta de Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Que obra nós poderíamos apontar que durante o ministério de Jesus tomou Jesus uma posição igual ao seu Pai celestial, não menor, e nem apontar como melhor o Pai do que ele. Você conhece o livro de Marcos, capítulo 2, versículos 5 a 12, que diz assim, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Então foi conduzido um paralítico, levado por 4 amigos, até a presença de Jesus, para ser curado por ele. Entretanto, Jesus disse, vendo a fé deles, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas
que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ele então se dirigiu ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aí está bem explicado. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. É o que nós dizemos. Jesus tinha duas naturezas. No princípio era o Verbo estava com Deus, falando dele próprio, ao lado do Pai, e o Verbo era Deus. Isto é, tinha a mesma natureza divina do Pai. E no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, como eu tenho dito várias vezes, era uma personalidade, ou é, teantrópica. Duas palavras gregas: theos, Deus, antropos, homem. Ele era Deus e homem. Como Deus podia perdoar pecados? Foi o que disse ele ao homem que foi conduzido à sua presença. Não só perdoou pecados, como também fez a cura daquele paralítico. Aí está. Jesus é menor? Não. Jesus é igual. O Pai é melhor do que o Filho? Não. O Filho é igual ao Pai. Então, quando diz maior, está se referindo ao cargo. Jesus tomou a forma humana. Diz o texto de Hebreus, aliás de Filipenses, capítulo 12, versículo 6. O qual, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e tomou a forma humana. E na forma humana, nós encontramos em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele, Jesus, habita, tempo presente, toda a plenitude da divindade. Então aí está. Jesus é tão humano quanto é divino. A próxima pergunta é do ouvinte Antônio, do bairro Estuário, em Santos. Ele pede para o pastor explicar sobre 3 passagens bíblicas. Lucas capítulo 9, dos versos 57 a 62, Mateus capítulo 27, versos 51 a 53 e Hebreus capítulo 11, verso 3, pastor. Bom, vamos à primeira colocação de Lucas 9, 57 a 62. Vou analisar por textos para se tornar mais claro, porque nessa parte bíblica nós encontramos várias colocações de Jesus com os seus ouvintes. Em 9,57, Jesus pôs à prova a pessoa que se propôs segui-lo. Seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que quiseres. Então, os que valorizam segurança e conforto acima dele mesmo, os que dão preeminência à família acima dele, de Jesus, os que olham para trás, para a velha vida, Jesus não aceita como seguidores, porque se tratam de uma espécie de turistas. Diante de uma situação adversa, logo estão se retirando. Então, quando Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele estava falando da sua situação financeira, não podia garantir nada.
Está disposto a seguir a si mesmo? Já no versículo 59 e 60, outro eventual seguidor de Jesus, quando Jesus o convidou para segui-lo, ele pôs uma objeção. Deixa primeiro sepultar meu pai. Para o judaísmo era um dever sagrado, trazendo galardão nesta como na vida futura. Entretanto, Jesus disse assim: deixa os mortos seguir os mortos e você vence e segue-me. Então aí está, essa palavra morte já tem um sentido diferente da morte física, porque a palavra morte tem 3 sentidos na Bíblia. Morte espiritual, que ocorre primeiro com o homem. Segundo, morte física e morte eterna, que é o banimento, a separação de Deus por toda a eternidade. De modo que Jesus agora se refere à morte espiritual. Deixa os mortos, vivos fisicamente, mortos espiritualmente, como fala Efésios 2:1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A pessoa sem Cristo está morta, morta espiritualmente. E aí, em Efésios 2:1, repetindo, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que não sentirão qualquer lealdade para com Cristo e que cuidarão das responsabilidades terrenas. Então, é uma pessoa que dá, em primeiro lugar, a ocupação das coisas terrenas e, por último, coloca Jesus. E no último versículo, então, 61, a missão de Cristo é mais urgente do que aquela que Elias dá a Eliseu. Todo o trecho mostra que Cristo não exige aquilo que ele nunca pratica e suporta. Ser igual ao Mestre é o alvo e o jugo do discípulo. Temos agora Mateus, capítulo 27, 51 a 53. Nós vamos analisar o versículo 51. Esse trecho aqui fala das palavras praticamente de despedida de Jesus quando entrou no Santo dos Santos para levar a efeito a obra da redenção lá na cruz, como fazia o sumo sacerdote. Então diz aqui no versículo 51, o véu do santuário, a cortina que dividia o santuário, ou seja, o lugar santo, do Santo dos Santos, para onde ninguém podia entrar, ou naquele Santo dos Santos, ninguém podia entrar senão o sumo sacerdote. E este só no dia da expiação. O acontecimento seria uma tragédia para os judeus, mas simbólico para os crentes. Em Cristo Jesus está abolida toda e qualquer separação entre o adorador e seu Deus. E no versículo 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E no 53, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, o crente reconhece que as coisas temporais e materiais não são mais reais do que Deus e sua palavra, que ele criou todo ser humano e o mundo, o universo. Então a fé substancia a realidade de Deus. Então aqui está, referindo-se à obra salvífica de Cristo, comparando a do sumo sacerdote, que na lei de Moisés, uma vez no ano, o sumo sacerdote ia fazer agora uma apresentação que servia de expiação para toda a humanidade. 2 bodes eram apresentados, um era chamado bode expiatório, o que era escolhido para morrer, e o outro bode emissário, que iria conduzir o pecado para o deserto. Numa simbologia que a morte de Cristo propiciava
perdão e cancelamento do pecado. De modo que Deus não se lembrava mais dos pecados daquelas pessoas que haviam cometido durante um ano inteiro, até o próximo ano, quando de novo iam comemorar essa mesma festa, festa que era considerada a festa da expiação. E aí está que Jesus, então, nós estamos lendo em Mateus 27, 52, que essa figura toda é representada por Jesus quando entrou no lugar santo dos santos, como fazia o sacerdote. Lá, ele então, com seu sangue, pôde purificar, e ali o sangue dele foi derramado numa bacia e levado para ser aposto sobre o bode emissário, representando duas fases da obra redentora de Cristo. Pela sua morte na cruz, o sangue dele purifica de todo o pecado. A pessoa que aceita Jesus como Salvador tem seus pecados cancelados. E não apenas perdoados, como alguém ensina, cancelados. Isso é o que diz aqui o texto. A próxima pergunta é da ouvinte Miriam. Ela fala aqui de praticamente um adágio popular. Não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não permitir. Ela pergunta ao pastor qual é a passagem bíblica, pastor. Na Bíblia não encontramos frase igual a que a nossa consulente quer saber. Somente por aproximação. Assim quanto ao lugar onde se encontra, fica sem resposta, pois não existe a frase. Simplesmente é um dito popular muito usado na conversa do dia a dia. Existem algumas semelhanças com outros versículos na Bíblia, mas nenhum fala de folha de árvore. Por exemplo, Isaías 40, versículo 12 a 31, não vou ler todo esse trecho, vemos como ele tem o universo em sua mão e faz o que lhe apraz. Então, tenhamos cuidado nessa observação, que ela não é um texto bíblico que possa... Muito bem, pastor. Então, a próxima pergunta é NQI. A pessoa pergunta ao senhor qual a origem da palavra gospel, pastor? Gospel é uma palavra de origem inglesa, ou, se pudermos usar, americana, porque o americano fala o inglês, mas como essa palavra é mais usada nos Estados Unidos, daí a nossa colocação, palavra, tem origem americana. Vamos tomar as contrações das palavras inglesas. Primeira palavra que dá margem a essa palavra gospel, God, que significa Deus. E a outra palavra final, spell, ou pel, que significa apelar, soletrar, derivada do vocábulo espiritual. Em inglês, que para nós português é espirituais. O cântico religioso dos escravos negros americanos. O significado destas duas contrações, God e spell, juntos, significa evangelho, significa boa nova, e ao antepormos a palavra música, temos música gospel, que significa música evangélica. Então aí está. Algumas pessoas hoje, quando são indagadas, você de que religião é? Ele responde evasivamente, eu sou gospel, porque gospel está na crista da onda. Muita gente se apresenta como cantor gospel. A palavra é desconhecida para nós brasileiros e a pessoa que ouve fica na mesma, sem saber o que ele está dizendo. Muito bem, o programa Consultando a Bíblia chega ao seu final. Tem mais uma pergunta aqui que o pastor ainda quer comentar um pouquinho. É uma pergunta do Carlos de São Vicente sobre a revelação que um menino recebeu sobre a Copa do Mundo, que vai ser realizada agora em 2014. E também fala que devemos orar, vigiar, e o menino, depois de 2 dias, faleceu depois dessa revelação. Então, Carlos pede
para que o senhor fale a respeito. É possível isso, pastor? Sem dúvida. Ocorre o seguinte, que esta mensagem está na internet. E ele falou para mim, esse cidadão que nos telefonou, que se tratava de uma menina. Agora, nós tomamos conhecimento que, na verdade, não é uma menina, é um menino. Então, existem pormenores que estão fora daqueles que, na realidade, foram transmitidos através da internet. Mas eu quero dar uma resposta sucinta. É verdade que essa menina teve, ou esse menino teve todas essas revelações? Como é que eu vou saber? Fique ciente do seguinte teste de um profeta. Deuteronômio 18, 20 a 22. Quando alguém se intitular profeta ou profetiza e falar alguma coisa em nome de Deus, e tal profecia não se cumprir, nem suceder como foi profetizado, essa pessoa falou soberbamente. Não tenhas temor dele. O que se fazia no tempo da lei? Mandava-se matar. Então, se afaste de falsos profetas. Falou em nome de Deus. Não aconteceu, tira fora. Porque essa pessoa não é autêntica nas suas colocações proféticas.